Carlos Torres Paterina, Ariston S. Teles. E eles que me apresentaram paralítico estendido num catre. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 2. Os textos evangélicos são ricos de simbologia, trazendo ao nosso conhecimento muitos e preciosos conceitos. Nas curas de paralíticos realizadas pelo Cristo, vale lembrar sua função de mestre das almas. Não nos cabe, portanto, a mera cogitação em torno das doenças do corpo. Chamava mais a atenção de Jesus a paralisia da alma. São as consciências endurecidas e ociosas, imobilizadas na sombra da ignorância e do erro. Quantos ainda hoje estão em semelhante situação? Mas o sublime médico continua em seu posto, sempre pronto a servir e abençoar aqueles que têm fé. Porque todos os irmãos e irmãs que Jesus curou, com certeza voltaram a enfermar, porque todos nós vamos ter que partir de alguma forma, né? E passado mais de 2000 anos, a medicina avançou demais. Hoje nós temos medicamento para quase tudo. Se nós não temos ainda a cura total da doença, nós temos paliativos e remédios e terapias, mas a enfermidade que nós trazemos, e é a pior de todas, como ele diz, né? É a paralisia da alma, é a doença da alma, porque Jesus não foi só médico de corpos, ele não é médico de corpos, né? Ele é médico de almas. E é essa cura que nós estamos buscando, é esta cura que nós estamos buscando hoje. Porque muitos de nós ainda somos paralíticos, ainda não saímos do nosso catre. Do catre da ignorância, da maledicência, do ciúme, da inveja, e a lista é imensa, né? Então é essa busca que nós precisamos fazer para curar realmente a nossa alma. Dizem, né, que que se chamava leproso antigamente, né, o Ranciniano, foi buscar Maria de Nazaré, lá em Éfeso, ainda todo chagoso, para agradecer ao filho de Maria, né, a cura. E Maria não entendeu que cura tinha sido essa, já que ele ainda continuava enfermo, né? Então, ele diz a ela que ele curou a minha alma, ele mudou a minha forma de ser, a minha forma de proceder. Então, que possamos, apoiados no Evangelho de Jesus, também buscar, que nós estamos buscando hoje aqui o remédio, né? Para as nossas dores, para as nossas almas, porque para a dor moral ainda não temos um remédio físico, né? É só o remédio espiritual baseado nos ensinos de Jesus. Então, que Ele possa nos abençoar. Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, Senhor, a melhor parte, que é estar contigo através do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, por cada lar que aqui está representado, que mais do que conectados uns com os outros, possamos estar conectados ao Teu coração. Dá, Senhor, remédio para o corpo e principalmente para o nosso eu espiritual. Muito temos a Te agradecer, Senhor, pelo muito que recebemos e abençoa, Senhor, o nosso encontro. E pedimos permissão para iniciar o nosso culto cristão do lar. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa reflexão, né? O nosso evangelho de hoje é o capítulo 17, a pessoa de bem. Está lá como 12, mas foi erro de digitação, tá bom? É o capítulo 17, sede perfeitos, o item 3, a pessoa de bem. Todo mundo conectado? Muito bem, então vamos lá. A verdadeira pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Ao interrogar a consciência sobre os próprios atos,
Inquire a si mesmo, se não violou essa lei, se não praticou o mal, se tem feito todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém possui motivo de queixas contra ela. Enfim, se fez aos outros tudo quanto desejaria que lhe fizesse. Aí nós temos, nesse capítulo, né, que vai nos falar das características da perfeição. Esse capítulo é todo dedicado a essa, né, a esse modelo aí, a essa orientação aí. Então, quando nós falamos em ser perfeitos, nós falamos em virtudes. Não que nós já as tenham desenvolvido, mas as que estão em vias de desenvolvimento. Porque nós sabemos hoje, né, nós, na nossa prática espírita de todos os dias, ainda, eu gosto sempre de ressaltar, nossas práticas espíritas, ainda que não sejamos espíritas, porque até nós temos no Evangelho, aqui no culto do Evangelho no Lar, pessoas que não são espíritas, mas são pessoas espiritualizadas, né? Nós precisamos nos espiritualizar. E nesse propósito, aqui o Evangelho traz para nós como é a pessoa de bem, como é aquela pessoa que está caminhando para a perfeição. Porque chegarmos a sermos perfeitos, nós não temos só que ser bons, né? Nós temos que ter todas as virtudes como Jesus as tem desenvolvido. Não é que a gente vai dizer, mas eu estou tão longe do meu objetivo e tão perto ainda do meu ponto de partida. Mas, graças a Deus, nós já saímos do nosso ponto de partida. Já estamos caminhando. Então, a pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Eu ainda não sou bom. Ótimo, não somos mesmo. Mas Jesus, quando esteve aqui conosco, e alguém disse para ele, bom mestre, e ele disse, por que me chamais de bom? Bom, só o nosso Pai. Então, se Jesus, nosso modelo e guia, ainda não tinha para si e nem adotava para si essa classificação, né, esse adjetivo de qualidade, nós não temos nem que nos envergonhar em dizer que não somos bons. Porque se o amor encarnado não queria para si ainda, não, né, essa qualidade, porque ele tinha a consciência dessa grandeza que é ser bom, mas ele deixou para nós como é a pessoa de bem, como é a pessoa boa. E aí cabe a nós galgar a nossa escada da redenção para um dia chegarmos a estarmos na condição do Cristo, que para nós é a condição da perfeição. Por quê? Porque Jesus trazia desenvolvido em si, naquele momento, eu digo trazia, mas lembrando sempre que Jesus não foi para canto nenhum. Jesus continua conosco, né? Então, ele trouxe a prática primeira, a prática da lei da justiça, que está muito bem simbolizada naquele momento em que levam aquela mulher para ser apedrejada. E aí, Jesus só pergunta, né? Jesus só pergunta, ou só recomenda, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é um conceito de justiça extremamente equilibrado. Quem de nós podemos dizer, né,
que não errou, que não se equivocou. Se estamos aqui ainda encarnados, passando pelas experiências dolorosas, é porque nós ainda não a praticamos, né? Então, essa é a primeira condição, a primeira qualidade do homem de bem. Ele está, né, consciente e estar aplicando a lei de justiça. Mas essa lei de justiça é para aplicar o outro ou a mim, Eliane? É para aplicar a mim, né? Eu, no finalzinho desse capítulo, desse item aqui, ele vai dizer para a gente perguntar se a gente fez tudo o que nós queríamos que o outro nos fizesse. Isso é a lei de justiça, né? Eu já estou na condição de estar perdoando durante todo o percurso do meu dia aqueles que fazem mal, que se equivocam comigo. Eu estou usando a lei de justiça dentro do meu lar? Eu estou fazendo aos meus filhos, ao meu companheiro, meu esposo. Bom dia, Maristela. Bem-vinda, querida. Eu estou fazendo com os meus filhos, com os meus companheiros. Eu estou agindo com eles com equilíbrio, sem estar julgando o tempo inteiro, sem estar o tempo inteiro cobrando deles. Eu estou buscando em mim ser o mais correta possível, porque é dentro do lar que nós somos o que nós somos. Eu me lembro um dia, uma palestra que Dandara fez uma vez, e ela falou, e eu acho isso fantástico, que ninguém fora da minha casa vai conhecer a Eliane que meu marido conhece, que Edivaldo conhece. Ninguém vai conhece a Eliane que meus filhos conhecem. Porque é dentro de casa que nós agimos, né, com mais liberdade, digamos assim. É no meu lar que eu sou eu. É aqui que Victor, Guilherme, Esther, que eu tenho 5 filhos, tá, gente? A Eliane, que meus filhos conhecem, vamos dizer Guilherme, que é o que ainda está em casa. A Eliane que Guilherme conhece, será que é a mesma lá fora? Né? Vocês não conhecem a Eliane de dentro de casa. Então, a gente tem que se perguntar mesmo. Eu agi dentro de casa, né? Do jeito que eu quero que meus entes queridos que navegam comigo nesse oceano de dificuldades e de tribulação, eu agi com eles como eu quero que eles ajam para comigo, e aí a gente vai investigando como é que nós estamos no processo de desenvolvimento espiritual. O amor. Como é que está meu amor nas minhas experiências do dia a dia? Eu tenho movimentado ela, né? A minha capacidade de amar, eu tenho movimentado ela através da caridade? Ou meu amor ainda é só um sentimento estagnado em mim? Se ele está só estagnado em mim, provavelmente ele já deve estar com algumas larvas da dengue espiritual, com algumas larvas, né, em desenvolvimento com a chikungunya espiritual, porque a água parada só cria doença, não é? Então, o amor parado também. Se ele está aqui estagnado dentro dessa poça, que sou Eliane, ele não tem utilidade nenhuma. Ele só tem utilidade se ele está em movimento constante. E a gente precisa investigar como é que eu estou. Ah, eu estou tão longe, está mesmo. Eu estou mesmo. Mas eu estou me esforçando. Não podemos esquecer que a proposta da nossa reencarnação é exatamente essa: nos melhorarmos, nos desenvolvermos. Não é o outro, sou eu, tá?
Deposita fé em Deus, em sua bondade, em sua sabedoria e em sua justiça. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. No meu processo evolutivo, aqui no meu processo de encarnação, como é que eu estou nas minhas experiências? A partir do meu lar, para a sociedade qualquer que eu vá. Eu estou buscando o equilíbrio, o meu equilíbrio, para ser o melhor possível? Porque Jesus, o nosso exemplo maior, quando ele saía, e ele estava o tempo inteiro fora, ele estava sempre nessa prática, exercitando e nos mostrando como fazer. Ele deu a chave do progresso para nós, quando ele, em todos os momentos que ele se mobilizava, se movimentava, ele estava indo ao encontro do projeto de Deus para ele, que é o projeto da perfeição e do equilíbrio. Então, dentro do projeto divino, Jesus estava no hoje, projetando o que ele queria para o amanhã. Então, ele estava ouvindo os doentes, ele estava divulgando em todos os lugares a proposta divina, e ele estava exemplificando, muito mais do que falando. Porque uma coisa a gente tem que ter assim, essa plena consciência. O que Jesus falou foi para nosso intelecto, mas o que Jesus fez foi para a nossa redenção espiritual. Então, ele estava falando para nós, espíritos eternos. E ele estava deixando gravado. Porque a teoria a gente guarda, né? A gente guarda a teoria ali nos nossos registros mentais, e ele fica ali. Mas o exemplo, ele é um registro de fogo em nossa consciência e em nosso espírito. Você vê que a gente vai falando, e de vez em quando a gente resgata da nossa vivência uma experiência que a gente viu alguém fazer, ou que a gente já fez. Por quê? Porque no exemplificar, no exercitar a teoria, é que a gente cresce. Por isso, quando Jesus falou da justiça, ele foi justo o tempo inteiro. Ele deu a cada um o direito de ser como era, mas ele estava consigo, fazendo e realizando tudo aquilo que o Pai espera que a gente faça e que ele já tem condição. A condição do perdão. E ele perdoou na maior gama que a gente possa imaginar, porque ele perdoou os inimigos, aqueles que se punham na condição de inimigos dele. Não é à toa que ele foi crucificado, mas até no último momento, ele foi submisso à vontade do Pai. E ele perdoou. Pai, os perdoe porque eles não sabem o que fazem. Isso é a consciência do ser altamente desenvolvido. E nós chegaremos lá. Mas a gente tem que estar todos os dias analisando a nossa prática. Como está a minha prática, né? Na obediência à vontade do nosso Pai. Mas a gente ainda não está no 100%, mas nos 5%, 0,0005%, não é 0,5%, não, viu? Né? Então, nessa nossa porcentagem mínima da mínima, a gente tem que estar atento na nossa prática, dentro do meu lar. Eu pedi meu filho para fazer determinada coisa, ele não fez. Eu vou até ele, eu tenho que buscar ir até ele lembrando. Eu não gosto de que ninguém grite comigo, então eu não vou gritar com ele. Eu gostaria que as pessoas, ao me pedir as coisas, tivessem paciência de eu terminar o que eu estou fazendo e ter a vontade, né, assim que a gente espera para nós,
de fazer a coisa na hora que eu quero, na hora que eu posso. Então, se é assim que eu quero, então eu tenho que chegar para o meu filho e dizer para ele: fulano, você já se desocupou? Você já terminou o seu jogo? Porque normalmente eles estão jogando, né? Você já terminou o seu jogo? Então, por favor, dá para você dar um tempo aí, porque esse jogo é infinito, e vir fazer o que eu lhe pedi? Mas e minha autoridade? Aí a gente volta e pensa: Deus impõe a sua autoridade para nós? Não. Tem o dispositivo da ação e da reação. Se eu me desviei do propósito divino, o que eu estou criando para mim? Uma situação de dor e sofrimento, não é? Ah, mas eu não tenho a medida de Deus. Não tem mesmo, eu não tenho mesmo. Mas eu tenho a medida do que o meu filho precisa para ele saber equilibrar o tempo do jogo dele com o tempo dos compromissos no lar. Então, eu pedi há 1 hora atrás, ele ainda me pede 2 horas, não é possível, porque tem determinadas coisas que tem tempo. Então, olhe, você não está me atendendo, então você está gerando, eu não preciso dizer, né? Mas meu cérebro eu vou desligar a internet. Ah, mãe, mas esse jogo, eu lhe disse, tenho tempo para tudo. É só, gente, a gente ir nessas pequenas coisas. Ah, mas isso é tão pouco, né, para eu usar como exemplo. Mas espere, pense bem, você há 1 dia, 2 dias atrás, você pediu alguém para fazer uma coisa, o que você faz? Fulano, a gente pediu para fazer isso, não é? Essa é a nossa prática do desequilíbrio. Por isso que a gente estranha quando a proposta do Evangelho de Jesus manda a gente conversar com brandura. A brandura é uma medida para todos os dias e todas as situações. Não é ser conivente com os equívocos. É sermos brandos em nossas reações. É criar para nós possibilidades de reagir com equilíbrio. Justo a gente ainda não é, equilibrado a gente ainda não é, amoroso a gente ainda não é, na medida do Cristo. Mas estamos desenvolvendo esses potenciais. Então, nesse desenvolvimento dos potenciais, a gente tem que estar todo dia experimentando, fazer diferente. Por que eu estou tomando a medida do nosso lar? Primeiro que é o Evangelho no lar. Como é que eu aplico as lições do Evangelho no meu lar? Porque essa é a minha prática. Eu passo um dia sem ir lá fora, mas dentro do meu lar, eu estou passando por todas as experiências que eu preciso para crescer. Então, com os meus entes queridos, com os meus próximos, mais próximos, é que eu vou exercitar as virtudes que eu quero desenvolver. Que Jesus já me ensinou. O Evangelho de Jesus é uma carta aberta para todos nós. E ele deixou registrado em nossas consciências, registrado em nossa retina espiritual. Então, a gente sabe o que fazer. Aí é a gente, todos os dias, se perguntando. Toda vez que formos convocados a tomar uma atitude, a nos movimentar dentro da energia do nosso lar, que a gente esteja sempre atento para essa prática de homem de bem, em busca da nossa perfeição. Né? Lá fora vai ser como eu sou aqui dentro. Então, eu tenho que fortalecer em mim as virtudes que eu estou buscando, e eu vou buscá-las e fazer com que elas sejam implantadas definitivamente no meu HD, eu tenho que fazer isso a partir de dentro do meu lar, porque é aqui que eu experimento todos os dias, né? E aí eu fortaleço esse registro
para quando eu for convocada para as ações lá fora, além dos portões do meu lar, seja uma prática natural. Eu esteja sempre, né, disposta e no exercício do equilíbrio. E é assim, mas eu já posso, já sou? Não. Eu estou em vias, eu estou construindo em mim os potenciais da alma. Já está tudo guardado. Porém, eu ainda não sei fazer. Então, eu estou aprendendo a fazer. Há 2025 anos, o maior professor, o mestre, esteve aqui e nos ensinou. Ele exemplificou como fazer. Ele era obediente e é obediente ao Pai. Né? Então, vamos lá. Perguntemos, nós possuímos fé no futuro? Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe, o homem de bem sabe que todas as aflições da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem queixumes. Gente, isso é uma coisa seríssima, né? A gente passa pelas experiências e muitas vezes a gente nem observa. Todas as experiências são em prol do nosso crescimento espiritual. Tudo na televisão, eu não assistia, mas a gente ouve o bordão, né? O bordão de um personagem de uma novela, ele dizia, tudo de mal que acontece é para ficar bom. E isso é verdade. Tudo que é, né, doloroso, todas as experiências que a gente passa no dia a dia, é para ficar bom. Ou seja, tudo que acontece comigo e que eu experiencio é para eu me transformar um dia numa pessoa do bem. É para ficar bom, né? E a gente tem que ter consciência. Tudo que acontece comigo é fruto das minhas práticas anteriores. Tudo. Faz parte das minhas conquistas. A gente não conquista só coisa boa, muito pelo contrário. Ainda estamos na condição de produção de experiências dolorosas, porque ainda não somos uma pessoa de bem, mas estamos a caminho. Então, quando aqui os Espíritos falam que todas as aflições da vida, todas as dores e as decepções são provas ou expiações, é o processo educativo nosso. Se a gente queixa, se a gente reclama, maldiz, é rebeldia. É rebeldia ao Pai maior. E nessa rebeldia, eu reclamo, eu falo, como diz minha mãezinha, falava antigamente, né, Nelma? Eu budejo. Para de budejar, não sei se vocês conhecem essa palavra. Pois é, budejar é ficar o tempo inteiro. Ah, isso aqui não sei o quê, não sei o quê. Reclamando o tempo inteiro. Isso é budejo. É uma palavra muito usada na minha família e na minha casa. Para de budejar, para de reclamar, porque é só fruto do quê? É a colheita da nossa semeadura, né? Se eu espalhei ventos, não vou colher calmaria, eu só vou colher tempestade. Mas tenhamos a consciência, tudo passa. Tudo passa. Todas as provas, todas as expiações passam. Então, aprendamos. Quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido vai passar. Quanto menos reclamar, quanto mais trabalharmos em prol da nossa transformação, vai passar. Né? Vai passar. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não, eu estou só refletindo aqui com você e na leitura aqui, que realmente é isso, né? E a gente costuma reclamar de tudo, né?
como que a gente reclama, né? E como diz Emmanuel, né? Não basta sofrer, tem que saber sofrer, né? Porque se eu passo por uma prova, uma aprovação, uma expiação de forma rebelde, como você mesmo diz, né? Maldizendo a Deus, né? Que eu sou uma vítima. A gente não colhe os frutos dessa prova ou expiação, né? Exato. Eu vou ter que passar novamente, muitas vezes de forma mais dolorosa, para poder realmente aprender numa outra oportunidade, né? Às vezes não é nem nessa mesma encarnação, às vezes a pessoa passa por uma expiação. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que eu fiquei muito triste, porque ela passou por um câncer muito severo, e mesmo com tudo que ela passou até o final da vida, ela foi tudo em negação, sabe? A família muito religiosa, sempre né, fazendo o possível para ela poder mudar essa forma de ver e ter fé e acreditar em Deus e tudo. Mas, sabe? Mas é o tempo de cada um, né? Isso. É o tempo de cada um. E a gente tem consciência disso, né? Há muitos anos eu ouvi isso, que as doenças mais dolorosas são embelezamento da alma. E isso é de uma poesia que aquece nosso coração de tal forma que a gente tem que trazer para a nossa prática. É fácil? Não é, não é. A gente sabe. Eu tenho uma tia, ela já está no plano espiritual, mas ela passou pela prova do câncer, né? Ela desencarnou em decorrência. Mas pensa uma pessoa que aproveitou cada segundo da experiência com essa doença para se melhorar. É incrível, porque ela, em momento nenhum, ela reclamou da doença, não. Pelo menos não que eu ouvi, nem que eu ouvi os filhos falando, né? Uma resignação ao processo, né? O processo é para o nosso crescimento. É para isso. Ela teve remissão durante um tempo grande, a gente diz assim, a primeira etapa, a primeira vez que teve o câncer, ela aceitou, ela viveu aquela doença sem perder a esperança, e às vezes que eu conversei com ela, né, sem se rebelar. Quando eu tocava muito, eu sempre aproveito os momentos de doença para lançar um pouquinho de semente, né, nas consciências, porque são todos, a maioria da minha família é católica, nós fomos criados, poucos saíram do catolicismo, mas graças a Deus que tem uma religião, né? Eu não perdi a oportunidade de dizer, tia, se a senhora desencarnar por essa doença, ela fala, está me agorando, menina? Mas se acontecer, não se esqueça, a vida continua, né? E aí, ela passou pela primeira etapa sem reclamar. Ela continuou sendo mãe, ela continuou sendo avó, ela continuou sendo amiga, porque ela continuou saindo para fazer as visitas dela, as amigas doentes, as pessoas doentes. Ela continuou sendo uma viajante, porque ela adorava viajar, ela não perdeu a oportunidade de viajar, passou pela primeira etapa da doença, bem, teve remissão, ou teve, né, aquele tempo, eu entendo como um tempo de descanso, né, retemperar as energias, e aí ele voltou com mais agressividade, e ela continuou na postura dela, de resignação, até o último segundo. Ela tinha muita preocupação com como é que ela ia deixar os netos, claro, normal, de mãe, de avó, né? E tinha um outro já a caminho. E eu me lembro que meu primo conta que, olha que coisa, né? Ela, nos últimos minutos, os filhos e netos estavam todos ao redor da cama dela. E ela ali tranquila, sofrendo, sem reclamar, sem murmurar. E aí, no último momento, ela olhou para meu primo, que foi o que tomou a frente de tudo, e ele falou, pode ir, minha velha, pode ir que aqui a gente se cuida. Pronto. E ela foi se desligando e desencarnou.
É porque ela ficou santa? Não, ela aproveitou o processo de doença dela para se melhorar. Dentro do núcleo familiar dela, ela cresceu. E é isso, a pessoa de bem é uma pessoa que está obedientemente, né, seguindo a sua experiência encarnatória e aproveitando para se melhorar. Porque tudo que vem é para isso, para embelezar a nossa alma. E ela desencarnou rodeada pelos filhos, pelos netos. Quem são muitas pessoas que têm esse merecimento? Não são, né? Por quê? Porque passa dentro da rebeldia, gente. Por que que às vezes as dores ficam mais doloridas, mais difíceis? Porque a gente reclama, a gente budeja, rebelde aos desígnios divinos e não aproveita o momento de transformação, essa oportunidade para a nossa transformação. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, a receita da pessoa de bem está aqui. Vamos lá. A pessoa de bem, inspirada pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem, assume a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica em favor da justiça seus interesses. Quando eu era jovem, eu fui para a doutrina, vim para a doutrina espírita, de fato, quando eu tinha 15 anos. Eu estava grávida da minha primeira filha. Então, a gente tinha muita brincadeira assim, dentro, nós irmãos, né? A gente falava alguma coisa, a gente falava assim, o que vem de baixo não me atinge. Aí meu irmão respondia, senta no formigueiro para ver. Então, isso era uma brincadeira que a gente tinha em casa. E depois eu estudando o Evangelho, poxa, como isso é uma coisa tão séria, né? A gente se pôr em uma situação que a ofensa não nos atinge, né? Retribuir o mal com o bem. Estar numa situação que o mal que o outro ainda produz não me atinge, porque eu estou numa situação de superioridade? Não, numa situação em que eu compreendo que meu irmão só pode dar aquilo que ele tem. Ele não vai dar nada mais do que ele tem. Agora, bom dia, Tânia, eu tenho que me cobrar todos os dias em ser um pouco melhor, né? Trabalhar e exercitar a condição daquela que perdoa, mas aquele perdão sem que o outro se sinta humilhado, perdão verdadeiro, né? Perdão verdadeiro. Aquele que olha para os outros e diz, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz, mas de uma forma consciente, verdadeira, pura, né? Porque o convite para a gente ser realmente uma pessoa de bem é estar na condição de perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, que nos perseguem. Porque eles só sabem fazer aquilo. Mas eu estou num processo de transformação. Então, eu tenho que buscar seguir o caminho de Jesus e exercitar o perdão. É fácil? Não. Mas é tropeçando, levantando e continuando tentando. Até um dia que a gente vai fazer naturalmente, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que prestam, nos tornar felizes ao outro, nas lágrimas que estanca, nas consolações que proporciona os aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e perdas de toda ação generosa.
A pessoa de bem é humana, bondosa e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê irmãos em todas as pessoas. Respeita nos outros as convicções os que não pensam como ela. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Está convicta de que aquele que prejudica seu semelhante com palavras malevolentes, que fere com seu orgulho e seu desdém a suscetibilidade de alguma pessoa, que não recua ante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência de Deus, do Senhor. Não possui ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, pois sabe que será perdoado, assim como ela mesma houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas dos outros, pois sabe que igualmente necessita de indulgência e se recorda desse enunciado do Cristo: atire a primeira pedra aquele que jamais pecou. Não sente prazer em procurar os defeitos alheios, tampouco evidenciá-los. Se a necessidade a isso a obriga, procura sempre o bem capaz de atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha ininterruptamente para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder proclamar a si mesmo, no dia seguinte, que há em si algo melhor que na véspera. Jamais procura exaltar a sua inteligência ou seu talento, ou seus talentos, a custas dos outros. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar o que é benéfico aos outros. Nunca se envaidece com sua fortuna, nem das vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são conferidos, porque reconhece neles um depósito, ao qual deverá prestar contas, e sabe que o emprego mais nocivo que pode fazer deles contra si mesmo é aplicá-los para satisfazer suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob sua dependência, trata-as com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para elevar o ânimo delas e não para esmagá-las com seu orgulho. Evita tudo o que lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e é escrupuloso em cumpri-los conscienciosamente. A pessoa de bem, enfim, respeita todos os direitos atribuídos aos seus semelhantes pelas leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não se encontra, assim, enumerado todas as qualidades que distinguem a pessoa de bem, mas quem se esforçar para possuir as mencionadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então, é isso que nós estávamos falando, né? Olha o quanto foi enumerado aqui. Mas é uma condição que a gente ainda não tem, mas é para que a gente exercita. Por que eu utilizei o limite, né, da gente usar aqui o estudo do Evangelho só para falar dentro do nosso lar? Porque, assim, nós temos uma pequena oficina onde a gente vai esquentar o ferro, bater no ferro, até moldá-lo, não é? Para dar, para vender,
para lá fora ele ser utilizado. Não é isso? Não é assim que o ferreiro faz? Então, nós recebemos uma encarnação. E nós somos todos os dias, dentro do nosso lar, o ferreiro maior, todos os dias nos põe dentro do fogo. Todos os dias nós vamos lá visitar o fogo, nós somos postos na bigorna, recebemos marteladas para ficar fininho, para sermos um instrumento para outra pessoa usar lá fora, não é? Então, essa fornalha que a gente é posta, essas marteladas, são as experiências que a gente passa dentro do nosso lar. Tudo que a gente passa lá fora, a gente já experimentou aqui dentro. Com outra vestimenta, é lógico, mas todas com o mesmo propósito, de nos tornarmos seres melhores, de nos transformarmos em uma pessoa de bem. Então, todos os dias nós vamos ter a experiência do outro não fazer o que eu quero, a experiência de o outro reclamar do que eu faço. Tudo isso é entrar no fogo e receber as marteladas na bigorna. Como é que eu vou responder a isso? Como é que eu vou responder ao fogo que eu passo? As marteladas que eu recebo produz qual resultado? Quanto mais resistente for o ferro, mais demora para ele ser modelado, mais ele vai ao fogo, mais ele recebe martelada, até ele se transformar. E é isso. Quanto mais a gente for rebelde, resistente, rígido, nas experiências que recebemos para nos moldar enquanto seres melhores, quanto mais duro a gente for enquanto ferro, mais difícil e mais demorado vai ser o nosso processo, né? São as provas e as expiações. As expiações vão gerar as minhas provas vão gerar as minhas expiações. É um processo. Quanto mais resistente eu sou ao amor, mais difícil é eu me moldar o que o Pai já mostrou que é para mim. E aí, mais demorado será. Então, a proposta para ser o homem de bem está aqui. Eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais compreensivo, mais tolerante, tornar a vida do outro um pouco melhor, porque a vida dele também não é fácil. A vida de ninguém é fácil. Olha Chico, com aquele poço de amor que ele é, ele recebeu aqui uma encarnação linda e maravilhosa da nossa visão, sem tribulação, sem dores, passou em brancas nuvens. Aonde foi que ele recebeu as maiores críticas? Dentro de casa, dentro do lar. A incompreensão do pai, de muitos dos irmãos, a dor de não conseguir, né, promover a modificação do outro. O que é que ele fez? Vou me modificar. E olha que já era o poço de amor que era. Ninguém pense que que Chico já chegou aqui sendo Chico, né, para ser o Chico perfeito. No processo, ele foi se aperfeiçoando ainda mais. Na encarnação passada, nas encarnações passadas dele, ele passou no fogo e na bigorna. E ele aprendeu. Mas, ainda assim, ele precisava se tornar ainda mais fino, digamos assim. Ele ainda passou por mais tribulação, por mais dificuldade. E qual foi a reação dele? Ele já tinha experienciado, ele já tinha entendido o recado. Ele foi paciente, ele foi generoso, ele movimentou o amor, perdoou quem o ofendeu, perdoou quem não o compreendeu, perdoou quem lhe jogou pedra. Não foi?
trabalhou com afinco para demonstrar, olha o que é quem foi Chico. Então, quem conheceu Chico, além das paredes do seu lar, conheceu o melhor, porque ele já tinha se afinado dentro de casa. Então, toda vez que chegava para lá, Chico foi visitar os doentes, Chico foi visitar a favela, ele já tinha passado na tribulação dele, na dor, e exemplificou, porque ele já estava na experiência e na condição melhor do que nós. Se Chico, que já estava na condição melhor do que a nossa, passou pelo que passou, e nós, eu, que ainda não sei amar, ainda não sei perdoar, como na música do Padre Zezinho, é que eu vou procurar me dizer, para não ferir ninguém, para não magoar ninguém. Eu vim te procurar. Alguém me disse que o senhor é melhor. Então, para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me magoou e eu não pude nem chorar. Essa é música. 9h57. Pronto, eu estou vendo aqui. Obrigado, mãe. Então, foi nessa consciência que Chico já chegou. Para não ferir ninguém, para não magoar ninguém, alguém machucou, alguém o ofendeu, foi que ele foi procurar Jesus. E como? Na prática. Praticando bem, praticando o amor, levando a esperança, o consolo. Então, o evangelho de hoje é todo para a gente refletir e lembrar, é dentro desse nosso cadinho de todo dia, dentro do nosso lar, que a gente passa pelas maiores provas e expiações, para que lá fora a gente seja o melhor possível. Né? Então, vamos procurar esse exercício. Todos os dias a gente está se melhorando, mas a gente precisa estar alerta. Então, vamos para a prece. Me desculpe ter prolongado. Dá para a gente ficar mais um tempinho. É um assunto muito gostoso. Por mim também dava para prorrogar mais um pouquinho. Então, vamos fechar os nossos olhos para a gente se concentrar para a nossa prece. Senhor, nosso Deus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de despertar, que o Senhor continue sendo presente em nosso lar, no nosso trabalho, nas escolas das nossas crianças, nos lares dos nossos familiares, que o teu amor nos inunde, que nos auxilie no caminho, que nos proteja, que cada ensinamento que Jesus veio nos conceder, que faça parte dos nossos dias, que a gente consiga lembrar de tudo aquilo que a gente estuda no Evangelho, de tudo aquilo que a gente ouve aos domingos, às quartas, e nas palestras que a gente escuta, nas conversas que a gente tem, que a gente consiga, Senhor, alinhar a teoria com a prática. Agradecemos a presença dos nossos anjos guardiões, que iluminam, que nos auxiliam tanto, que cada vez mais a gente possa se aproximar deles, que a gente possa abrir campo para ouvi-los, para que a nossa caminhada aqui seja mais tranquila. Pedimos, Senhor, a proteção para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, de saúde, que o Senhor fortaleça, Pai, essa pessoa, os seus familiares, que a espiritualidade de luz esteja nos hospitais, auxiliando os trabalhadores, os pacientes, os familiares também que estão lá. Abençoe os nossos irmãos que estão presos, que tua bênção, Senhor, os inunde, que possam ressignificar essa fase difícil. Pedimos à espiritualidade de luz que possa abençoar e colocar na nossa água todo o medicamento que é necessário, não só para o nosso corpo físico, mas como para o nosso corpo espiritual. Que possa abençoar as águas dos copinhos, das garrafas, dos galões. Que tenhamos, Senhor, uma semana abençoada. Que assim seja. Assim seja. Graças a 10 Deus. pontos. Cumprimos.